Até dá, só que está desabilitado. Somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Está desabilitado esse trem de compartilhamento de tela. Ah, tá. É porque eu mudei lá para ver se tinha algum problema, então... Ixi, cara, eu vou ter que voltar lá. Peraí, será que eu baixei o seu... Eu baixei a sua apresentação? Eu que estava É, na apresentando última para aula você. você que coisou lá no Ah, PowerPoint. então eu tenho aqui. Então, peraí, eu tenho aqui. Que é as guerras médicas. Estão aqui. Estou aqui com ela na mão. Na mão não, né? O computador. É, o Teams me derrubou hoje, viu? Vou dar um soco nele. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar com áudio. As guerras médicas. Você pode solicitar o controle também se quiser. Quem for apresentar e tiver com o slide aí, pode solicitar o controle e eu posso fornecer o controle. Deixa eu ver. Aí, ó. Permitir. Permitir o senhor contrair. O senhor tá aí, ô Rosa, você consegue, se eu não estiver enganado, você consegue passar os slides. Tenta passar aí, por Deixa eu favor. tentar. É, não. Tô clicando aqui, tá dando Não? nada. Vê aqui no canto aqui, ó, quando você passa aqui, ele costuma... então não dá. Tem umas setinhas aqui que dá para passar. Mas não tem problema, não, eu vou passando aqui pro senhor. É, tá, já pode ir lá pra frente. Eu falo quando parar. Agora dá uma travada boa aqui, ó. Como Ixi. sempre. Costume da aula, EAD. E aqui, revolta jônica já foi, batalha de maratona. Ah, aqui, né? Vai começar aqui. Isso, aí mesmo, tá ótimo. Bem, como eu falei na última parte, os persas dominaram 12 cidades gregas na região da Anatólia durante 40 anos. Esse domínio chegou a um estopim caótico, uma revolta grega, que teve apoio de Atenas e Erétria. Os caras tentaram derrotar os persas e adquirir ali independência, mas eles foram trucidados na rebelião. Como resposta ao auxílio ateniense àquela rebelião, o imperador Dario mandou suas tropas para invadir Atenas. Só que, devido a uma estratégia muito bem bolada do general e arconte grego Milcíades, ele falhou miseravelmente. Ele voltou para a Pérsia e 10 anos se passaram. Ele morreu amargurado e com ódio dos gregos, né, jurando se vingar, mas ele morreu. E o filho dele, o imperador Xerxes, o sucedeu tanto como imperador da Pérsia, tanto como o cara que tem ódio dos gregos. Né? Do lado grego, Milcíades morreu, e agora o Temístocles era o principal general ateniense, que comandava as tropas atenienses, e do lado grego também, eles se juntaram ali, principalmente Atenas e Esparta, mas também Corinto, Olímpia e tudo mais, eles se juntaram e criaram um acordo, em grego uma simáquia, no qual, se os persas atacassem, as falanges espartanas defenderiam a Grécia por terra e a frota ateniense o faria por mar. Certo? Pode passar, Edmar. Edmar. Demora um pouquinho, mas daqui a pouco já aparece aí. Tranquilo, então. Eu botei essas duas cenas dos filmes 300 e 300 da Seção de Império. Na primeira, é uma cena muito icônica, né, da nossa cultura nos últimos 10 anos, mas que representa um crime de guerra, porque os espartanos mataram o embaixador persa que o Xerxes enviou para pedir a rendição dos gregos. Isso é um crime de guerra em qualquer sociedade. Né? E, do outro lado, esse ator aí, Sullivan Stapleton, interpretando o general Temístocles, certo? Pode passar de novo. Perfeito. Ao contrário do que o Dario tinha feito, o Xerxes decidiu marchar com seus exércitos, cerca ali de... as fontes vão de 70 até 300 mil soldados. Preferi botar menos, mas ok. Com seus muitos soldados, cruzando a região da Trácia e da Macedônia, para chegar ali no norte da Grécia continental, a região da Tessália.
O rei espartano Leônidas, que era o responsável pela defesa por terra da Grécia, ele foi impedido de deslocar o exército de Esparta devido a motivos religiosos. Eles estavam celebrando a Carneia, um festival religioso espartano que proíbe atos bélicos durante uma semana ou duas, assim, um período de tempo. Só que ele pôde deslocar 300 soldados de elite para o desfiladeiro das Termópilas, a principal passagem entre a Tessália, que é onde os persas estavam, e a Grécia continental. Se Leônidas conseguisse reter os soldados persas no desfiladeiro das Termópilas, ele conseguiria passar pela Carneia e chamar o resto do exército para defender a Grécia. E também contava com alguns milhares de soldados gregos de outras cidades, né? Coisa que não é muito bem mostrada aí na nossa cultura. Passa aí de novo, Edmar. Inclusive, esse filme tem uma. Porque geralmente as questões de vestibular falam sobre esse filme, e ele tem uma peculiaridade, porque ele mostra o ponto de vista ocidental sobre a guerra, sobre a Batalha de Termópilas. E o que acontece? Na verdade, acusam esse filme dele ser eurocêntrico e ele ser também islamofóbico, porque mostra justamente, islamofóbico não é, mas é orientofóbico, uma coisa assim. Ou seja, porque na verdade seria islamofóbico porque né, são os antepassados dos islâmicos, né? Mas os persas não necessariamente estavam marcados para ser muçulmanos, mas de qualquer modo eles interpretaram assim. Uma outra interpretação é o fato de que há um forte preconceito em relação aos homens orientais, porque se quem vê o filme mostra como que os persas são representados, pessoas meio escabrosas, meio exóticas, meio idiotas, na verdade, porque embora tivesse um armamento muito superior, uma quantidade, um contingente militar muito superior, não conseguiram vencer de imediato os bravos guerreiros, destemidos, musculosos, com tanquinhos definidos, que eram os espartanos, os 300 espartanos, né? Essa história é retratada num livro do Heródoto, que é um dos principais, é o principal historiador grego, né? Depois ele e o Tucídides são os principais historiadores gregos e falam dessa batalha, mas mostram justamente isso que o Rosa acabou de dizer, que na verdade a batalha de Termópilas, ela não se deu exatamente entre apenas 300 líderes da elite, soldados da elite espartana, contra os 100.000 soldados persas. Na verdade, havia também a ajuda de outras cidades-estado da Grécia também, que ajudaram e montaram um contingente. Na verdade, a batalha se deu ali entre mais ou menos umas 100.000 pessoas. A gente nunca vai saber, então Rosa foi prudente e colocou 70.000, que a gente sempre joga para baixo, isso é ótimo. E 10.000 pessoas, mais ou menos, 10.000 gregos, mais ou menos. Pode continuar, Rosa. Bem, assumindo que o mito dos 300 está certo, né, essa é uma estratégia que faz bastante sentido, porque as Termópilas, ao redor dessa região, você tem um desfiladeiro, que a Grécia em si é uma região extremamente montanhosa, então não dá para passar 300.000 soldados, 70.000 soldados, pelaquela região. A única passagem válida que dava para fazer era a desfiladeiro das Termópilas, era aquela região, aquela passagem. Como era uma passagem estreita, o Leônidas organizou a falange espartana para fechar aquela passagem e os caras iam segurar aquilo ali até chegar ao resto do exército espartano. Isso fazia sentido, porque uma formação num espaço tão pequeno anularia o poder de combate dos arqueiros e da cavalaria persa, que eram as principais forças que os persas tinham para combater os gregos, certo? Isso funcionou durante alguns dias, só que os espartanos foram traídos por um fazendeiro grego que mostrou ali para os persas como contornar as Termópilas, comprometendo a posição dos espartanos naquela região, que foram abandonados, entre aspas, pelas tropas que auxiliavam, né? Eles fugiram do massacre que ia ser quando os persas cercassem os espartanos, e com acesso, depois de assassinar todo mundo que estava lá, né? Com acesso livre às Termópilas, o Xerxes tinha toda a Grécia continental nas mãos dele. Ele não tinha mais nada que impedisse de ir para a região de Atenas. Pode passar, Edmar. Bem, três fotos muito importantes. Primeiro, o mapa. A gente vê que o Xerxes contornou passando pela Trácia, Macedônia e a Tessália. Aqui, bem pequenininho. Aqui, ó. Eu acho que meu mouse vai. Bem, não foi.
Bem pequenininho ali tá a região das Termópilas, bem aqui, bem pequenininho. Tá dando para ver. E essa movimentação persa, vocês podem ver que eles chegaram até Atenas, invadiram isso aqui, dominaram tudo, mas eles nunca chegaram até o Peloponeso. Isso é uma questão que a gente vai ver mais para frente. Na outra foto, uma foto de 2013 do desfiladeiro das Termópilas, dá para ver que não é um lugar tão pequeno assim, mas 300 soldados enfileirados ali vão fazer um estrago bom. E outra cena do filme 300, no qual os soldados espartanos usam um negócio na cabeça que é romano, mas ok, né? Mas principalmente ele está usando uma lança e um escudo, que são as armas vitais na estratégia espartana nas Termópilas. Pode passar. Aí vem para a segunda batalha da guerra, a segunda grande batalha, a Batalha de Salamina. Após a devastação da região da Beócia e da Ática e as vitórias persas na Tessália e na Termópila, o rei persa entrou em Atenas, saqueou tudo, destruiu tudo, matou todo mundo, só que não. Porque depois da derrota do Leônidas, a frota grega que estava protegendo a Eubéia, né, evacuou Atenas, pegou todo mundo que estava lá, levou para a região dos arredores da ilha de Salamina, e de lá eles assistiram Atenas pegar fogo. Né? O Xerxes foi lá e passou, transformou Atenas em cinzas. Pode passar. Entretanto, apesar do saque de Atenas, eles ainda não estavam derrotados, porque o Temístocles ele tinha desenvolvido um plano em conjunto com outras forças helenas, no qual os coríntios e o exército espartano defenderiam o Peloponeso, né, uma aglomeração militar no istmo de Corinto. Os caras iam defender aquela região, garantir que os persas não chegassem no Peloponeso, e os atenienses concentrariam a frota de 200 embarcações, os triremes, na Baía de Salamina, enfrentando a frota persa. Isso é um detalhe importante, porque os persas nunca gostam de combate corpo a corpo. Eles sempre preferem diplomacia e negociações para fugir do combate direto. Por isso, o segredo do plano heleno era forçar esses navios persas a combater os gregos em um espaço muito pequeno. Isso congestionaria os navios persas e faria eles se lançarem uns contra os outros. Vale lembrar que a Baía de Salamina é menor, muito menor que a Baía de Guanabara, por exemplo. Para quem já foi no Rio de Janeiro. A gente está falando de um espaço pequeno. Né? E isso foi muito bem sucedido. Essa tática foi muito bem sucedida. Os gregos conseguiram contornar a proporção de navios persas, que eram muito maiores do que os navios gregos, e o que sobrou da força naval persa fugiu. Xerxes também decidiu que Atenas não era uma cidade digna para ele, fugiu de volta para Persépolis, já era a capital do Império Persa, e deixou aquela guerra nas mãos do general Mardônio. Pode passar, Edmar. Algumas representações sobre a Batalha de Salamina. Nessa imagem, no canto superior direito, tem um filme, uma cena do filme 300, a Ascensão do Império, onde o Xerxes avalia a situação na Baía de Salamina. Né? É engraçado que, como o Edmar falou, essa representação dos persas como malvados, os Xerxes com 3 metros de altura e tudo mais. É engraçado, mas interessante. Um pouco xenofóbico, mas interessante. Nessas outras duas batalhas, representações um pouco mais fiéis sobre o que foi a Batalha de Salamina, certo? Vocês podem ver que tem muito mais navios persas, só que o espaço é muito pequeno, então eles não conseguiriam se organizar direito naquele espaço. Pode passar, Edmar. Na história tem uma coisa que é muito importante, uma coisa é o fato histórico. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um fato histórico que é a pandemia mundial. Outra coisa, como a narrativa sobre a pandemia será feita, entende? E a narrativa, ela sempre precisa, ou ela sempre está em volta de disputa pelo poder. Ela está sempre num jogo de poder. Portanto, por exemplo, nós temos umas representações aqui, nós temos a disposição do mapa aqui, como o Rosa mostrou, que demonstra uma representação mais fidedigna ao que aconteceu. Ou seja, uma representação que aproxima dos fatos. Outra aqui, uma representação de como teriam sido os ataques. Outra forma aqui seria uma representação gráfica, cinematográfica, feita pelos Estados Unidos, que representa os ideais do Ocidente. E esses ideais do Ocidente geralmente são mostrados em contraposição aos ideais do Oriente. Portanto, há pressupostos ideológicos aí. Nenhuma narrativa é totalmente neutra ou é totalmente inocente, sem conotações políticas, interesses ideológicos e por aí vai.
Portanto, é muito importante que a gente sempre tenha um cuidado do tratamento correto das fontes, o tratamento correto da narrativa, saber de onde está saindo aquela narrativa, para a gente saber, no final de contas, o que o cara quer dizer com aquilo. Se vocês conseguirem aprender até a terceira série do ensino médio, comigo aqui, justamente fazer essa operação de interpretação crítica das fontes, eu terei atingido meu objetivo como professor. Porque o mais importante daqui para frente, cada vez mais, não é especificamente você saber todos esses detalhes, por exemplo, que o Rosa está contando, que são maravilhosos. Eu eu gosto muito de história, eu adoro esse tipo de detalhamento. Mas, no final das contas, o que conta para a gente é justamente vocês poderem, por exemplo, como o Rosa, foi lá nas fontes, pesquisou, tratou, cuidou, criticou, analisou, comparou, contrastou, fez todas essas operacionalizações e trouxe, no final das contas, uma narrativa plausível. E é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que mobilizar uma série de conhecimentos para, de repente, depois fazerem uma prova. E mais importante do que a prova, é claro que a prova é fundamental, porque vocês vão precisar ingressar numa universidade. Mas uma vez ingressos na universidade, vocês precisarão fazer isso cada vez mais. Mobilizar um monte de fonte e trazer uma narrativa que seja plausível. Bem, após essa decisiva vitória na Batalha de Salamina, as forças de Esparta e Atenas, Esparta agora que não estava mais a Carneia e podia mobilizar o próprio exército, eles se uniram com as outras cidades ali da Elade, inclusive eu acho que essa palavra está errada, não tem acento se eu não me engano, né? E eles formaram o maior exército grego até então. Vale lembrar que essa ideia de você unir forças contra o inimigo comum, ela começou a surgir lá na Batalha de Maratona. Antes da Batalha de Maratona, os espartanos nem consideravam os atenienses como uma força bélica própria, uma força bélica real, que importasse para alguma coisa. Na Batalha de Maratona, que ficou claro que os atenienses não eram só filósofos e gente boa. Não é assim. E, continuando, em uma estratégia muito bem planejada e muito bem executada, que é o símbolo dessa guerra toda, estratégia grega contra a força bruta persa, as forças gregas massacraram o restante da marinha persa na Batalha de Mycale, ao custo de alguns milhares de mortes, foi a pior batalha para os gregos, e em um curto período de tempo, forças em terra derrotaram o restante do exército persa na Batalha de Plateias. Outra batalha extremamente custosa para os gregos, mas que deu liberdade para eles se verem livres da força de invasão persa. Vale lembrar que nesse período entre o Xerxes ter ido embora e a Batalha de Plateias, o general Mardônio conquistou todas as cidades que tinha na Grécia continental e só faltou o Peloponeso. Então, na prática, a conquista persa parou no Peloponeso. Eles conquistaram tudo que tinha aos redores do Peloponeso, certo? E com a ajuda da maior coalizão grega da história, os helenos libertaram todo o povo, incluindo as colônias da Jônia, que estavam submetidas por 40 anos ao domínio persa. Pode passar, Edmar. Outra coisa que é bom falar, essa história que eu estou narrando, complementando a questão ideológica, né, que o Edmar trouxe, essa história é 100% a visão grega. Os vencedores sempre escrevem a história. E por mais que seja plausível que a estratégia grega tenha batido de frente com a força bruta persa, nós não temos como saber o que realmente aconteceu numa guerra há mais de 2.000 anos atrás. É um negócio muito interessante isso. O primeiro mapa mostra a divisão territorial pós-guerra. Notem que eles chegaram até a costa do Peloponeso. E eles pararam lá por causa da força espartana. E aqui na região da Macedônia e da Tessália, que está em tracinhos, né? Tracinhos vermelhos, eles conquistaram tudo, só que tiveram muito problema para sair de lá. Desde o momento que eles saíram daqui de Atenas, as coisas começaram a dar erradas para os persas. E na outra foto, uma representação da Batalha de Plateias, né? Super imprecisa, mas, bem, só uma representação. Pode passar aí, por Isso nos traz para o pós-guerra.
Depois da expulsão dos persas do território grego, Atenas liderou a formação da Confederação de Delos, uma aliança entre várias cidades-estado gregas que deveriam contribuir com navios, armas, soldados, dinheiro para os gastos de guerra, certo? Essa ação levaria no futuro à Guerra do Peloponeso. E assim eu encerro essa história. Muito obrigado. Pode passar aí mais uma vez, Dimar? Tem aqui, ó. Já viu. Memes, memes, memes. Eu fui justo, vai. Os memes são bons. Meninos de 12 anos em Esparta, meninos de 12 anos em Atenas. Mas o menino. Eu gostei desse meme aqui. É porque, na verdade, o menino de 12 anos em Atenas, ele é intelectual, mas sabe lutar também, né? Aqui o de Esparta só sabe lutar. Deixa eu ver, eu já pedi. Só que se o Hulk brabo for pra cima do professor Hulk, o professor Hulk leva uma coça. Já são 15 dias e 40 minutos. Homem, já pedi desculpa, já pedi mais quantas vezes? Um pouco mais. Muito bem, seu Rosa. Não quero manter. Eu quero descartar as anotações. Muito bem, seu Rosa. Excelente apresentação. A galera tá subindo o sarrafo, hein, moçada? A galera subiu o sarrafo feio. Então, todo mundo apresentando de uma forma assim espetacular. Então, galera, agora vamos ter que... Deixa eu dar bom dia para o povo, que eu acabei tendo uns problemas técnicos aqui, acabei não dando um bom dia devido a todo mundo, né? Deixa eu ver quem está aqui. Todo mundo aqui, ó. Tem uma pessoa só, não, apresentando só tem uma pessoa, Amanda, Ana Clara, Ana Luísa, Bernardo, Camille, Fernando, Gabriel, Gabriela Castro, Gustavo, Henrique, Isa, João, Kaique, Lourenço, Manuela, Maria Tereza, Matheus, Rafaela, Sofia, Vitor, Zion. Todo mundo. E vamos lá. Moçada, então agora, quem vai apresentar a segunda aqui é minha organização será Henrique Fialho, o período clássico. O Henrique, você mandou a apresentação para mim? Eu Henrique mandei, Fialho? só que eu fiz umas alterações nela. E tem como eu mandar de novo? Bicho, deixa eu tentar permitir você apresentar, aí eu acho que Tranquilo. você vai conseguir compartilhar a tela. Vamos tentar aqui. Pede, por favor, autorização aí, você sabe fazer isso? Não tá aparecendo aqui para compartilhar. Tá falando que somente os organizadores e apresentadores podem. Então, eu acho que você tem que pedir autorização aqui, ó. Deixa eu ver como é que pede. Como é que pede autorização mesmo, Rosa? Tem que tá aparecendo aí. Esse é o negócio que você fez, uma curva muito doida aí. É, eu, é, eu acho que você tem que ir lá no canto superior aqui da tela, você pede. Ou então aqui na mostrar quando você é participante, você solicita. Deixa eu clicar aqui, cadê o Henrique Fialho? Vou aqui, ó. Quer ver? Aqui ativar, fixar, remover participante, tornar um apresentador. Aí, ó. Alterar. Aí, agora deu para Agora, compartilhar. Aí, agora você é um apresentador, Henrique Fialho. Eu dou moral pra você. Você não dá moral pra mim, mas eu dou moral pra você, viu, Zé? Obrigado, Jason. Aí, já tá compartilhando aí? Demora um pouquinho, mas daqui a pouco aparece. Já. Coloca um modo de apresentação. Isso. Rolou. Aí, é o período clássico da Grécia. Passou o slide? Tá com delay aqui Passou. pra mim na live. Então vou Passou. começar. Tá certo. As características. Ele é compreendido entre os séculos 5 e 4 a.C. e também é entendido como uma das fases mais importantes da história grega para a civilização ocidental. Nessa época, temos a existência de várias cidades-estado, entre quais damos destaque a Atenas, Esparta e Tessália. Elas ganhavam esse nome porque cada uma delas tinha autonomia política para criar sua própria forma de governo. Governo de Solon.
Solon era governador de Atenas, ele nasceu em Atenas e ele foi conhecido como legislador e fundador da democracia, considerado um dos 7 sábios da Grécia. Ele tinha origem nobre, tinha uma família empobrecida e se dedicava muito ao comércio. Ele foi notado na Grécia depois da tomada da ilha de Salomina. Nessa época, Atenas era dominada por uma aristocracia hereditária, que os integrantes recebiam o nome eupatrídas, e quem possuía as melhores terras monopolizava o poder, e o sistema imperante se baseava no critério de riqueza. O Périx, o século de Périx, ele foi conhecido como a Idade de Ouro de Atenas. Foi uma época histórica de grande desenvolvimento da cidade e corresponde ao século V a.C. Périx também foi responsável pelo aprimoramento da democracia ateniense e a execução de várias obras públicas que embelezaram Atenas como um todo. Essa época ela foi marcada pelas mudanças de Péricles, né? Ele foi muito importante para a Grécia, por isso é considerado como um período de ouro. E o período clássico, nele ocorreu muitas guerras, né? Como a Rosa citou, as guerras médicas, foram 41 anos de guerras médicas, 27 anos de guerra do Peloponeso, que alguém ainda vai falar, e uma série de conflitos dentre as cidades. E assim ocorreu um declínio das polis gregas, que obviamente as cidades foram ficando fracas, e ao identificar a fragilidade das cidades, a Macedônia ela avançou para o sul e dominou todas, marcando o início do período helenístico. E é isso. E aí é isso. Muito bem. Você pode me mandar de novo, fazendo favor, viu, Henrique? Posso. Os slides. Beleza. Bacana, Henrique. Pois é, o período clássico na verdade, quando a gente fala antiguidade clássica, a gente se refere justamente à época áurea da cidade-estado, né? Mas, na verdade, foi um período de muito conflito, né? É um período de grande desenvolvimento em todos os termos políticos, sociais, econômicos, arquitetônicos, filosóficos, mas é também um período de muita guerra, um período de muito confronto, período das guerras médicas e período também depois da Guerra do Peloponeso. E aí há uma completa destruição e depois a invasão macedônica. Então, assim, são 3 guerras, ou são 3 grandes guerras seguidas, e que no final das contas não representou exatamente a destruição da cultura grega, mas representou o colapso da cidade-estado e aí o Império Macedônico, que na verdade foi conhecido por muito tempo como o Império Grego, porque ele assumiu as características culturais da Grécia e espalhou pelo mundo. E aí o Filipe II e depois seu filho Alexandre o Grande vão espalhar. E aí eles vão fazer o contra-ataque, né? Se nas guerras médicas os persas atacaram os gregos, nas guerras macedônicas ou na expansão macedônica ou helenística, o Alexandre o Grande vai avançar sobre a Pérsia sem dó e sem piedade. E aí vai avançar. Agora, uma coisa muito interessante, que eu já falei, mas eu vou repetir, porque a gente tem que repetir as coisas, que é o seguinte: tanto Ciro, lá na Pérsia, quanto depois o Alexandre, eles vão adotar, Ciro e Dario na Pérsia e o Alexandre na Macedônia, vão adotar uma atitude diplomática muito interessante, porque ao invés de efetivamente assim, chegar no local e dominar e impor os seus costumes, por exemplo, como os portugueses fizeram, como os espanhóis fizeram, persas e macedônicos sugeriam, não impuseram efetivamente, faziam muitas trocas, mas aí, por meio de trocas e adaptações, a cultura grega foi se espalhando pelo mundo. Então, a atitude diplomática dos caras foi fundamental para que a cultura, no final das contas, fosse preservada, com adaptações. E quanto mais adaptado, melhor fica, na verdade, eu acho. E aí, no final das contas, a gente vai conhecer tanta história disso, é porque os documentos, os livros vão ser preservados. Eu acho muito massa isso, cara. Não sei vocês, mas eu estou vibrando aqui, eu estou numa felicidade enorme, um prazer insofismável
estar com esses meninos todos aqui da primeira série, apresentando os trabalhos maravilhosos. E quem vai falar para nós agora é uma pessoa que não poderia ser menos grega. É uma pessoa que carrega a herança grega no seu próprio nome. É uma pessoa que traz a sabedoria como filosofia de vida. Senhoras e senhores, apresento agora a aluna Sofia! Oi, Edmar. Oi, Sofia. Sofia, você consegue... Deixa eu colocar aqui você como apresentadora. Ok. Você está com a sua apresentação aí na mão? Tô. Aí, agora você se tornou uma apresentadora. Ok. Peraí. Como que eu faço isso? Que eu não sei. Aí você tem uma setinha aqui no compartilhar, do lado dos 3 pontinhos, tá aparecendo uma barrinha aí no meio da tela? Tá aparecendo? Peraí, acho que... Tá compartilhando? Espera demora um pouquinho, aí já. Aí, não, na verdade é o seguinte, quando você clica em compartilhar, isto, vamos ver se vai aparecer, isto. Tá funcionando? Você clicou em modo de apresentação? Eu não sei. Eu só coloquei para compartilhar a minha No tela. PowerPoint. Isso, vai lá no PowerPoint agora. Ah, tá. Agora eu vou colocar. Ok. Tá dando pra ver o PowerPoint? Sim, aí, isto. Ah, ok. Tá tudo certo, né? Tudo certinho. Tá bom. Bom, primeiramente, bom dia. O meu trabalho é sobre a Guerra do Peloponeso, né? E eu vou começar falando o que foi a guerra. E bom, a guerra foi um conflito armado entre as duas principais alianças gregas, que era a Liga dos Delos, que é a ateniense, e a Liga do Peloponeso, que era a espartana. E essa guerra durou 27 anos. Eu coloquei um mapa para vocês verem onde aconteceu a guerra e quem eram os aliados de Atenas e os aliados de Esparta. Passou? Ok. Passou. Bom, a Liga dos Delos, ela começou quando Atenas venceu a Pérsia nas guerras médicas, né? Ela tinha como principal objetivo estabelecer a segurança no território grego. E bom, como Atenas ganhou, a Liga passou a receber contribuições e arrecadações da população e de outras polis gregas e começar a acumular mais riquezas, né? Mas bom, antes essas riquezas eram acumuladas na base da Liga, que ficava na cidade de Delos. Porém, eles fizeram a transferência da base da Liga de Delos para Atenas. Aí Atenas começou a concentrar muito poder, aumentando também o poder, né? E eles investiram nas construções públicas e na cultura. Que eu coloquei a imagem do Partenon, que é um templo de homenagem à deusa grega Atena, né? E bom, a Liga do Peloponeso, ela começou basicamente porque Esparta se sentiu ameaçada pelo grande crescimento de Atenas. Assim como a Liga dos Delos, o objetivo dessa liga era defender as terras do domínio espartano. E além disso, ela também foi criada para se posicionar contra a Liga dos Delos, né, e impedir o crescimento de Atenas. Bom, vamos falar sobre a guerra em si, né? A guerra começou porque Esparta se sentia ameaçada e tinha já uma disputa antiga, né, pelo poder da região entre Atenas e Esparta. E bom, no início da guerra, Córcira, que era uma colônia de Corinto, deu para entender? Acho que sim. Se tornou aliada de Atenas. Mas a Corinto era aliada de Esparta, o que, né, foi uma polêmica que complicou as coisas para Córcira e as fez lutar como rivais, sendo que antes elas eram aliadas por trairagem, né? Uma trairagem. Aham, foi. Aí foi uma das primeiras batalhas, assim, fora do centro, eu vou dizer centro, tipo, de Esparta e Atenas, o que incentivou outras disputas entre outras polis gregas que tomaram lado ou de Esparta ou de Atenas. E assim tiveram diversos conflitos ao redor da Grécia. Inclusive, na época, um general ateniense, ele comandou tropas contra Esparta, mas Atenas meio que repeliu ele e aí ele foi lá, fugiu, traiu Atenas
e se juntou a Esparta, o que depois mandou tropas espartanas para lutar contra as tropas atenienses, sendo que, como ele era um general ateniense, né, ele sabia já as táticas de guerras atenienses. Então, muito grande essa batalha que teve. E após 10 anos de guerra, teve o acordo da paz de Nice, que ela estabelecia uma trégua de 50 anos entre as. Porém, Esparta estava se sentindo injustiçado nesse acordo, e após 8 anos, Esparta se aliou com o Império Persa, e eles vencem Atenas na Batalha de Egóspotamos, não sei como fala. E Esparta venceu Atenas no final, assim. E bom, vamos falar sobre algumas consequências da guerra, né, também. Atenas perdeu muito poder, porém ainda conseguiu se manter, né, como uma cidade, como uma polis grega. Ela não foi totalmente esquecida. Porém, teve o golpe da tirania dos 30, que foi um golpe oligárquico que derrubou o sistema democrático ateniense e implantou um governo autoritário. Além de que, ao redor da Grécia, como tiveram muitas batalhas, teve o grande empobrecimento da população grega, né? E bom, essa foi a Guerra do Peloponeso. Sofia. Aí, a Sofia mostrando pra gente que todas as vezes que a democracia entra em colapso, abre-se espaço para tiranos. Então, já prenunciando o que aconteceria ao longo da história da humanidade, né? Todas as vezes que nós temos uma crise da democracia, a crise da ordem política, aí abre espaço. Aí dá combustível para o Rosa sustentar a hipótese dele, né? De que o Estado, que na verdade corrompe todo mundo no final das contas. Rosa, deu crédito para você, mas não dei tanto assim não, tá? Mas enfim, a gente assiste muito isso na história. De qualquer modo, então, a Guerra do Peloponeso acaba, né, desmantelando o poder, a hegemonia ateniense. Bem, os espartanos, eles continuam fortes relativamente, porque eles venceram, mas não suficientemente forte, de repente, para impedir o domínio macedônico sobre a região grega, né? Os espartanos vão ficar lá no Peloponeso, vão ficar ali na região onde está a Esparta, mas os macedônicos invadirão como se não houvesse um amanhã. Invadirão e vão impor o seu domínio. Ô, Sofia, muito bom, viu? Excelente. Muito bonitinha a sua apresentação. Agora, nós temos o Henrique Viana. Você está aí, Henrique Viana? A gente vai começar... Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo com você. Cara, na medida do possível, tudo bem. Mas tudo bem exatamente assim, eu tô querendo dar um grito, sabe? Sair gritando Sim. por aí. Todo mundo, né? Eu tô morrendo de saudade da minha mãe, velho. É quase que eu falo. Quase que eu falo. Vamos lá, Henrique Viana, você tá aí? Você viu aí que você é um apresentador agora? Vou ver aqui. Peraí. Eu consigo aqui. Deixa eu ver. É que eu tô no tablet, aí fala que tem que... Peraí, eu acho que tá dando certo. Compartilhou? Compartilhou. Aí agora... Aí eu só com a minha câmerazinha ali. Vou abrir aqui. Eu vou ter que desligar e ligar de novo, desligar tudo, assim, do meu Teams, assim, para ver se porque na próxima aula tem que dar aula mesmo. Se eu não conseguir dar aula, eu tô perdido. Faltam Beleza, 4 aparecendo minutos. Eu vou começar e terminar na próxima aula. Isso. Tá bom. Então, hoje eu vou falar do período helenístico, né? Que foi o último período dos principais aí da Grécia. E o helenismo, ele foi o momento em que os gregos estavam sob o domínio do Império Macedônico. Esse período ele visava uma expansão da cultura grega. Ele começa aproximadamente em 336 a.C. e termina em 146 a.C.
pela fonte que eu vi, porque tem outras fontes que falam que começa antes, que começa depois, mas aí eu coloquei essa. O período helenístico ele se inicia com a dominação do Império Macedônico após a Batalha de Queroneia. E ele passa pelo comando de Alexandre o Grande, que após sua morte ocorre uma divisão do Império e termina por causa da política expansionista da República Romana. E é sobre tudo isso que eu vou falar hoje. Então, a Batalha de Queroneia, só falando aqui mesmo, que muitos vão achar que tem acento no Queroneia, só que eu coloquei de propósito sem acento, porque antigamente não tinha. Então, eu coloquei sem acento, porque antigamente não tinha. Então, o domínio macedônico sobre o território grego, ele foi conquistado na Batalha de Queroneia em 338 a.C. O rei Filipe II ele lutava pela expansão territorial de seu reinado e a consequente integração das cidades-estados gregas, que ficariam unificadas sob o comando da Macedônia. A vitória do Império resultou na perda de autonomia das cidades-estados, polis gregas, e em um período de várias conquistas, e muitas por causa de Alexandre o Grande, o sucessor de Filipe II. Aí eu coloquei aqui uma foto da escultura da cabeça do Filipe II, da cabeça de Alexandre o Grande, e eu vou falar dele depois. A civilização helenística, um dos primeiros passos para o estabelecimento de uma nova civilização foi a língua. O grego comum foi a língua adotada e, com isso, se iniciou uma civilização com uma mistura de culturas. Um dos pontos chaves para a extensão da cultura helenística foi a construção de templos, ágoras e ginásios, sendo esses responsáveis pela transmissão de cultura grega. O principal centro cultural era Alexandria, cidade no Egito formada por Alexandre o Grande, e lá possui a maior biblioteca do mundo, que é a foto que estão vendo aí abaixo. A civilização ela possuía uma cultura composta por diversas outras. A cultura helenística era formada pela mistura dos persas, gregos e egípcios. As conquistas de Alexandre o Grande. Edmar, posso apresentar esse slide na próxima? Porque agora que vai começar mesmo eu falar, e é muito grande. Não, ótimo. Cara, muito bom, viu? Muito bom. Eu gostei muito bem organizado, bem falado de forma muito pausada. Aliás, essa forma de apresentação pelo Teams, cara, ela é sensacional, porque vocês ficam menos nervosos, parece. Vocês falam uma desenvoltura e outra coisa. Mesmo que vocês tenham aí com alguns recursos, isso. Aí agora é só descompartilhar a tela, Henrique. Mesmo que vocês estejam com algum material aí para dar suporte para vocês, aí clica aqui. Não é na própria tela, Henrique. Isso. Deu certo? Deu certo. Mesmo que vocês estejam com algum tipo de suporte para ajudar na apresentação, mas a forma fluida, a forma fluente como vocês falam é impressionante, cara. Eu estou verdadeiramente assim, sem demagogia, encantado pelas apresentações. Como vocês estão desenvoltos, como vocês estão organizados, como vocês estão fluentes, dominando as informações, sabendo do que vocês estão falando, sabendo os nomes, os conceitos, sem insegurança. Muito bom mesmo. Todos vocês que apresentaram até agora, apresentaram de uma forma muito organizada, muito bacana, viu? Parabéns. Amanhã é o seguinte, rapidinho aqui, ó. Amanhã a gente vai terminar possivelmente os gregos. O Henrique Fialho já saiu. Não sai, gente. Espera aí, calma. Espera aí um minutinho. Amanhã a gente vai terminar os gregos. E aí é o seguinte, na sexta-feira eu vou fazer uma postagem para vocês consumirem o material na segunda. Se quiser também no final de semana pode consumir. Eu vou colocar tipo uma pequena, uma atividade avaliativa. Não é a nossa AVA, não é a atividade de verificação de aprendizagem. É só um teste sobre os gregos. Eu vou colocar um formulário com questões e eu peço, por favor, que vocês façam esse formulário. Vai ficar disponível a partir de sexta e vai ficar até na semana que vem para vocês fazerem, até segunda-feira da semana que vem para vocês fazerem. Para eu ver o que foi aprendido, o que não foi, inclusive também para a gente testar a ferramenta. Porque no final de todas as apresentações, a gente vai fazer um outro formulário, esse sim valendo, para ver se o que ficou, o que vocês aprenderam, o que ficou faltando abordar melhor, enfim, tá?
Então, quer dizer, amanhã a gente termina as nossas apresentações sobre a Grécia e, se der, a gente avança sobre Roma. Gente, bom dia para vocês, um ótimo dia, fiquem bem, fiquem saudáveis e contem comigo para o que vocês precisarem. Tchau, gente.